Obrigado por essa manhã. Amém. Você pode sentar. Vai para o teu irmão e pergunta: e aí, meu irmão, você está muito bem? Não tem como você estar nesse lugar, desfrutar dessa presença e você não estar bem. Se você talvez chegou aqui não muito bem, essa presença mudou o seu ânimo. Amém. Aleluia. E hoje falaremos sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. Uma das matérias do Rema que mais me impactou. É muito difícil você falar qual a sua matéria preferida do Rema, né? Porque você termina uma matéria e em seguida inicia outra e você fica meio confuso em saber qual foi a sua melhor matéria, mas essa foi uma das matérias que mais me impactou. Amém? Pode ser Betão, pode ser os meninos, só o Nino que vai ficar me auxiliando aí hoje. Amém? Gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá em Provérbios 4, no verso 13. Obrigado, Senhor. Se você abriu, diz bem assim: retenha a instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Na King James Fiel diz: apega-te rapidamente à instrução. Apega-te rapidamente à instrução. E não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. A instrução aqui é clara. Guarda a instrução. Retenha a instrução. Na King James diz: apega-te rapidamente à instrução. Então, o Senhor, Ele nos dá instruções e muitas vezes, em alguns momentos, Ele até insiste em nos dar a mesma instrução, sabe? Mas é uma responsabilidade nossa pegar essa instrução de maneira rápida, sabe? Não titubear, mas sim rapidamente pegar essa instrução, não largar. Em seguida, a segunda instrução é: pega a instrução, pega o ensinamento e não largue. Em outro culto, Gabi citou a história de um profeta que recebeu uma instrução do Senhor, e a instrução foi: leva a mensagem, quando voltar, não para em nenhum lugar para comer, para beber. Mas durante o caminho ele se distraiu, e o fim dele foi morte. Então, pega a instrução e não largue a instrução, porque as instruções do Senhor definirão a nossa vida, definirão a nossa história. Amém? Gostaria que você abrisse lá, hoje, Escola Bíblica Dominical, vamos abrir um pouquinho a Bíblia. Amém? Hebreus capítulo 8, no verso 5. Diz bem assim, em Hebreus capítulo 8, verso 5: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés. Repete comigo: divinamente instruído. Divinamente instruído. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 7, diz bem assim: pela fé, Noé, divinamente instruído. Repete comigo: divinamente instruído. Então vemos aqui homens de uma antiga aliança com inferiores promessas sendo instruídos pelo Senhor, divinamente instruídos. Então, se Moisés e Noé, de uma inferior aliança, ele foi instruído pelo Senhor, quanto mais eu e você, meu irmão. Nenhuma nova aliança com superiores promessas, podemos ser instruídos pelo Senhor. Amém? Amém. E o Senhor, Ele deseja nos instruir. Ele deseja nos instruir. E Ele, dentro de nós,
Assim como Jesus ele disse que enviaria o Consolador. Esse Consolador dentro de nós, ele está para nos instruir, ele está para nos dar o norte, ele está dentro de nós para nos dar as devidas orientações. Lá em João, no capítulo 16, a partir do verso 4, Jesus disse: ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que vos-las disse. Não vos-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Rapaz, nada mais do que justo aqueles discípulos ficarem tristes com aquela notícia. Vamos lá, em determinado momento, aqueles homens estavam trabalhando, em determinado momento, aqueles homens estavam fazendo a sua atividade, Jesus vem e fala: vem e segue-me. E durante 3 anos, o Senhor dava instruções, o Senhor falava: olha, joga a rede para o outro lado, leva os vinhos até o mestre-sala, Pedro vem e anda. Mas agora, Jesus está falando: ó, eu vou embora. E isso encheu o coração deles de tristeza, porque imagina, quem é que vai nos dar os norte? Quem é que vai nos dar o norte? Quem é que vai nos dar as instruções? Quem é que vai nos dar as orientações? Rapaz, durante 3 anos você fica mal acostumado, né? Com o mestre falando o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, para onde você vai. Vamos para Galiléia, vamos para Cafarnaum, vamos parar aqui, vamos fazer isso, aquilo. Pega o peixe, multiplica. Então, durante esse período, o Senhor que dava as instruções, mas nesse momento, sendo eu um dos discípulos, pensaria: rapaz, o que será de mim? O que será de mim? Talvez eu volte para fazer a minha atividade, não sei. O que será de mim sem as instruções do Senhor? E seguindo, pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Essa palavra Consolador, do grego, nada mais é que Paracleto. E ele está falando sobre a pessoa do Espírito Santo. E é interessante entendermos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é uma força. Talvez, por muitas vezes falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente vê uma ordem, né? E talvez na mente de alguém traz uma ideia de hierarquia, né? Como se o Espírito Santo ele fosse menorzinho. Não, os 3 são um. Sabe? E o Espírito Santo ele é uma pessoa com sentimentos. Amém? E ele falou: se eu não for, o Consolador não virá. E olha só que vantagem. Durante esses 3 anos, Jesus estava ao lado, mas o Consolador viria para habitar dentro. Amém? O Consolador, o Paracleto. E Paracleto quer dizer aquele que ajuda, ampara e dá assistência. Então ele está dentro de nós para nos ajudar, para nos auxiliar. Isso não fica restrito somente nesse ambiente, sabe? Isso não fica restrito somente nesse lugar, mas isso, o Espírito Santo habitando dentro de nós, nos auxilia em todas as coisas. O Senhor é a sabedoria. O Espírito Santo, ele é a essência da sabedoria. Ele isso é o coração de Deus. É isso mesmo. Então, em Deus é a fonte de toda a sabedoria. Eu não sei você, mas o Senhor ele é o melhor engenheiro civil. Ele é o melhor engenheiro eletricista. Ele é o melhor arquiteto. Ele é o melhor advogado. Então não fica restrito para esse ambiente. O Consolador ele está para nos auxiliar em todas as coisas. Amém? E ele fala: se eu não for o Consolador, o ajudador, o amparador, aquele que irá nos auxiliar,
não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Amém? E um pouco mais abaixo, lá em João, ainda no capítulo 16, no verso 13, diz como o Senhor deseja interagir conosco, sabe? E fala bem assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Consolador, Ele vos guiará. Então, o Senhor deseja nos guiar, sabe? O desejo do Senhor é nos guiar. Amém? Lá em Salmos 32, verso 8 e 9 diz: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. E agora a gente vê um contraste no verso 9. E ele fala bem assim: não sejais como cavalo ou mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não obedecem. O Senhor deseja nos guiar, mas a orientação é clara: não seja como a mula, que não obedece. Seja rápido para ouvir a instrução, obedecer e assegurá-la, e guardar a instrução. Amém? Aleluia. Está recebendo alguma coisa? Amém. E uma das características dos filhos de Deus é serem guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Lá em Romanos, no capítulo 8, verso 14. Vou aguardar vocês abrirem, acho que eu estou correndo um pouquinho. Diz-me assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, ser guiados por Deus é uma característica de filho de Deus. Ser guiado, ouvir a voz do Senhor e obedecer à voz do Senhor. Amém? E quem está apto a ser guiado pelo Senhor? Quem está apto a ser orientado pelo Senhor, a ser instruído pelo Senhor? Aquele que nasceu de novo. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, verso 26, diz bem assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra. Quando ele fala aqui coração, essa palavra coração não é o nosso órgão, sabe? Ele está falando de quem realmente nós somos, sabe? Ele está falando de quem realmente quem realmente nós somos, do nosso íntimo, do nosso ser, o âmago do ser humano, o centro do ser humano, o coração, o seu espírito. E é por meio do Espírito, é por meio do coração que o Senhor, Ele fala conosco. Por isso nós somos espírito. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23 diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. Então, alinhando DI, nós somos espírito, temos uma alma e somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. É isso mesmo. Então, você é espírito, você tem uma alma, sentimentos, emoções e você habita em um corpo. Mas quem você é realmente você é espírito. Amém? Você foi criado espírito, conforme a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança, e Deus é espírito. Em outro texto diz: Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós somos espírito. E quando ele fala aqui: tirarei de vós coração de pedra, tirarei de vós um coração insensível a ouvir a voz de Deus, e colocarei em vocês um coração de carne, e vos darei um coração de carne, um coração sensível a ouvir a voz de Deus. E é através do nosso coração que o Senhor nos comunica coisas, é através do nosso coração que nós recebemos essas instruções. Lá em Hebreus, no capítulo 3,
Gostaria que você abrisse lá no verso 15. Diz bem assim: enquanto se diz, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como foi na rebelião. E ele fala, se você ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então, sabemos que onde o Senhor comunica, é através do nosso coração, é com o nosso coração. E lembra que toda vez que falar de coração, ele está falando do seu espírito. Então, vamos trocar essa palavra coração por espírito. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso espírito. Esteja sensível a ouvir a voz do Senhor. Amém? Quando o Senhor diz lá em Ezequiel, no capítulo 36, no verso 26, que Ele daria um novo coração, essa promessa ela foi cumprida em Jesus Cristo. E nós podemos ver isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Quando ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que já se fizeram novas. Então a parte do homem que nasce de novo é o seu espírito. Essa promessa do Senhor, ele se cumpriu. Ele fala, darei espírito novo, darei um coração novo. Então quando você nasce de novo, o Senhor te torna uma nova criatura em seu espírito. É aquilo que a gente escuta, né? Você não muda as suas características fisiológicas quando você acaba de nascer de novo. Tu até fica mais bonito porque você sorri mais um pouquinho e tal. E é um princípio bíblico, né? Quando você sorri mais um pouquinho, tu fica mais bonito. Então, sorri mais um pouquinho. Amém. A ideia é essa, né? Então, quando nascemos de novo, isso não muda as nossas características fisiológicas, mas muda quem realmente nós somos. Nós somos espírito. Então, sabendo que o Senhor ele fala conosco através do coração, através do nosso espírito, como é que o Senhor, nessa nova aliança, ele fala conosco? É uma dúvida que eu tinha quando pequeno. Rapaz, como é que o Senhor ele fala? Eu ouvia o pastor, ele fala, olha, o Senhor está falando comigo nesse momento. Alguns profetas falando, assim diz o Senhor. Sim, ele está falando o que o Senhor está dizendo, porque o Senhor está falando alguma coisa para ele, né? E como é que o Senhor disse? Então eu imaginava o Senhor no ouvido dele, falando, ó, fala isso, isso e isso. Essa era a minha imaginação. E eu ficava buscando, rapaz, como é a voz do Senhor? Se a voz do Senhor é como um trovão, acho que não dá para entender muita coisa, né? Ele falando no ouvido. Como é a voz do Senhor? Como é que o Senhor ele fala conosco? E o primeiro tópico, a primeira maneira como o Senhor ele fala conosco é através da sua palavra, sabe? Então, muitas vezes vemos alguns irmãos procurando profecias e profetas, né? Se deslocando. É bênção você receber de uma unção, sabe? Mas não busque ouvir o Senhor através de pessoas. O Senhor está pronto para falar conosco a todo momento. E se você está com a tua Bíblia, eu queria que você levantasse ela. Eu vou falar, rapaz, uma das maneiras que o Senhor ele fala contigo é através da tua Bíblia. Você está levantando ela agora, sabe? Então, o Senhor ele está pronto para falar conosco a todo momento. A palavra, ela tem que ser a primazia, porque Deus e a sua palavra são um. Então, a sua palavra é Deus falando conosco. Eu lembro dos vídeos do apóstolo Bud, ele falando, né? Irmão, Deus e sua palavra são um. Então, quando você lê a palavra, quando você se submete a ouvir a palavra, Deus está falando com você. Deus está falando com você nessa manhã. Amém? Lá em Salmo 119...
Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, aqui nesse texto, podemos ver a palavra do Senhor como um guia para nossas vidas, um guia presente e um guia futuro. Quando ele fala, lâmpada para os meus pés, agora, ela está iluminando nossos passos agora. E luz para os meus caminhos, onde chegaremos? Então a palavra, ela deve estar a todo tempo em nossas mãos, em nosso coração, sabe? E na nossa boca, porque ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é presente nesse momento e ela estará presente durante a nossa caminhada. Amém? Outra maneira do Senhor falar conosco é através do testemunho interior. Gostaria que você abrisse lá em Romanos, capítulo 8. No verso 16 diz: o próprio Espírito, com letra maiúscula. Então, quando vemos na Bíblia a palavra Espírito com letra maiúscula, ela está falando a respeito do Espírito de Deus. Amém? Então, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, letra minúscula, está falando sobre o nosso coração, quem realmente somos. Então, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Lá em 1 João, no capítulo 5, vamos ler somente a parte A do versículo, e diz: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Amém? Então, uma das maneiras do Senhor falar conosco é através do testemunho interior. E outra maneira pela qual podemos ouvir o Senhor é através da paz em nosso coração. Amém? Então, quando o Senhor ele fala ao nosso coração, isso não nos dá tristeza, isso não nos dá desânimo, mas isso nos dá alegria. Sabe? O Senhor ele trabalha conosco não deprimindo, sabe? Ele não trabalha conosco oprimindo. Ele trabalha conosco por meio da paz. A paz em nosso coração. Amém? Lá em Isaías 55, capítulo 55. Você está abrindo bastante a Bíblia hoje. A ideia é essa, que seja uma aula, que você aprenda mesmo. Lá em Isaías capítulo 55, no verso 12 diz: saireis com alegria. Todos abriram? Amém. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Vamos ler somente a parte A. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. É com paz, é por meio dessa paz em nosso coração que o Senhor ele nos guia. Amém? Lá em Colossenses, capítulo 3, verso 15, diz bem assim: seja a paz de Cristo o árbitro em nosso coração, em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. Sede agradecidos. E ele fala: seja a paz de Deus, seja a paz de Cristo, a paz em vosso coração. A paz em nosso coração é um bom árbitro. E eu não consigo desassociar o árbitro citado aqui com o árbitro do jogador de um jogo de futebol. Sabe? E no jogo de futebol é o juiz, é o árbitro que dá as diretrizes do jogo. Ele que vai ditar como é o jogo. Sabe? Eu gosto muito de futebol, em específico do campeão brasileiro e campeão da Libertadores 2024. E eu lembro que quando tinha um determinado juiz para aquele determinado jogo, aquilo já coçava a minha cabeça. Eu falava: meu pai amado, rapaz, esse juiz ele é meio...
Rapaz, ele atrasa o jogo, ele deixa o jogo. O meu time quer jogar bem, porque meu time é dinâmico, meu time quer pra cima, mas esse bicho atrasa o jogo, rapaz. Então o juiz, durante aquele momento, ele vai ditar como é que vai ser o jogo. Sabe, então, a paz do Senhor, ela dita como será essas instruções durante o caminho, durante a nossa caminhada, durante a nossa carreira com o Senhor. Então, sendo juiz, o árbitro em nosso coração, ele nos dá a orientação, e essa paz nos guiará a um caminho de paz, a um caminho de sucesso, amém? Porque o Senhor diz: porque eu sei que pensamentos têm ao vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E o Senhor, por meio da sua paz em nosso coração, nos levará a esse caminho de paz, amém? Então, é necessário, diante de tudo isso que a gente falou, existe agora uma responsabilidade nossa. O Senhor, ele falou: vou tirar de você um coração de pedra, colocarei um coração de carne. Tirarei de você um coração insensível, colocarei em você um coração sensível. Você nasceu de novo, você tem um coração sensível e apto a ouvir o Senhor, a receber as divinas instruções do Senhor, a ser guiado principalmente através da sua palavra, como também através do testemunho interior e pela paz que o Senhor concede em nosso espírito, sabe? Mas existe agora uma responsabilidade nossa, estar nesse lugar de submissão à voz do Senhor, de submissão às instruções que o Senhor tem a nos dar. Por muitas vezes o Senhor insiste em falar, insiste em dizer, mas não seja como a mula que não obedece. Seja rápido em agarrar as instruções. E quando você agarrar as instruções, não alargue. Não se distraia durante o caminho. Não se distraia, meu irmão. Ouve a voz do Senhor. A recebe com agilidade. Amém? O Senhor, Ele está pronto para falar conosco. Mas o questionamento é: você está pronto para ouvir a voz do Senhor? Você está pronto para ser guiado por Ele? Amém? E é durante esse momento, na exposição da palavra, que o Senhor está falando conosco, nos trazendo muitas vezes a reflexão. E esse ambiente é um ambiente propício para isso, sabe? No Antigo Testamento, falar com Deus era restrito. E somente um grupo seleto de pessoas podia ter acesso ao Senhor. Somente reis, sacerdotes e profetas. Mas o Senhor, Ele cumpriu uma promessa. Ele falou: vos darei um coração novo. E em seguida Jesus fala: rapaz, vai ser necessário eu ir, mas eu enviarei o Espírito Santo. E vê que vantagem, Jesus estava ao lado deles. Assim, é muito bom Jesus ao lado, dando as instruções, mas Jesus fala assim: olha, rapaz, Ele habitará dentro de vós. Então, a essência de Jesus, o halos paracletos. Em outro momento Jesus fala: é necessário, se eu ir, eu enviarei outro. Essa palavra outro do grego é a palavra halos. E não, ele fala assim: eu não vou trazer outra pessoa diferente, com características diferentes. Não, eu vou trazer outro da mesma espécie, com a mesma essência. Sabe? Com a mesma essência. Então, da mesma maneira, discípulos, que vocês passaram 3 anos comigo aqui, eu te dando as instruções. Faça isso, faça aquilo, não faça. O Espírito Santo agora, em uma aliança superior, habitando dentro de vós, falará convosco. Em alguns momentos, existem experiências de ouvir a voz do Senhor audível, de maneira audível. Mas, em 99,9% o Senhor lhe falará através da sua palavra e através do testemunho interior. Então busque ouvir o Senhor. Não busque buscar instruções de terceiros, porque o Senhor, Ele quer se relacionar contigo. Foi para isso que Ele enviou Jesus, para mantermos um relacionamento com Ele, sabe? Ele mudou a nossa natureza, Ele mudou quem nós somos, Ele nos justificou para nos dar acesso ao Pai, sabe?
Ele se fez pecado por nós naquela cruz, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E justiça de Deus é você estar apto a estar diante de Deus como se o pecado jamais tivesse existido. O pecado em determinado momento separou, mas Jesus, nos tornando justiça, nos deu acesso diante de Deus. E nós podemos nos achegar diante de Deus, diante do trono da graça, com ousadia. Isso era restrito, meu irmão. Mas vê que grandiosas coisas o Senhor nos proporcionou. O acesso diante do trono da graça. Amém? Você foi abençoado nessa manhã? Aleluia. Coisa boa saber que você foi abençoado. Então, recebe essa palavra, recebe essas instruções e não largue essas instruções. Amém? Eu gostaria de indicar 2 livros. Nós não temos ainda na nossa livraria o livro Como Ser Guiado pelo Espírito Santo, que é o livro base para a matéria Como Ser Guiado pelo Espírito Santo. Mas eu acredito que em breve chegará Como Ser Guiado pelo Espírito Santo. Desejo ter esse livro. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: seja guiado em me dar esse livro. Outro livro que eu indico para entendermos quem nós somos, quem realmente nós somos, é O Homem em Três Dimensões. Aqui nós abordamos um pouco sobre o que esse livro ele fala nessa manhã. Sobre quem nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então aqui ele vai abordar de maneira bastante ampla, e eu incentivo você a comprar. Não sai daqui sem seu livro. Tenha calma, pessoal, só depois, quando acabar o culto, tá? Aí você vai lá, não precisa se levantar agora. Mas é isso, amém. Sejam abençoados pela prática da palavra.